Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar com você que está retido, inchado, canela grossa, tira a meia, fica a marca da meia. Renato Cariani é um homem focado. Para te manter no foco. É químico de formação. A sua definição muscular, o seu percentual de massa muscular. Bora! Cariani tem 7,5 milhões de seguidores em apenas uma rede social. Ele te ensina a ter músculos definidos e a superar os teus limites. Exala saúde e vitalidade. Whey. Na internet, ele sugeria suplementos como whey protein e creatina. Mas, segundo as autoridades, secretamente, ele vendia produtos para a fabricação de crack e cocaína. Na última terça-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra Cariani e outras 12 pessoas e fez buscas e apreensão em endereços incluindo a casa dele e a empresa dele. Quem é Renato Cariani para a Polícia Federal? As investigações indicam que seria o sócio de uma empresa que teria desviado produtos químicos através de intermediários para abastecer o crime organizado. Na própria terça-feira, Cariani se pronunciou. Pela manhã, eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa. Quero agradecer do fundo do coração o carinho de você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho. Cariani gosta de dizer que tem uma história de superação. Quando criança, sofri bullying na escola, porque eu era uma criança gordinha. E aí eu busquei na musculação uma forma de mudar o meu corpo e melhorar minha autoestima. Ele se tornou fisiculturista, tem mais de 50 títulos e é empresário. Aos 27 anos de idade, eu cheguei a R$1 milhão em espécie, guardado em dinheiro. Ano de 2007. Em 2008, virou sócio da Anidrol, empresa localizada em Diadema, na Grande São Paulo, e alvo da Polícia Federal. As autoridades acreditam que a Anidrol tenha vendido produtos químicos controlados para o tráfico, mascarando esses desvios como se tivessem sido transações legais com grandes indústrias químicas. A polícia fez uma estimativa desses repasses para o crime, considerando apenas as transações fictícias para uma dessas empresas. Olha só, a Anidrol vendeu 3 tipos de solventes. Os 2.050 litros no total podem produzir 1.640 quilos de cocaína. A empresa também comercializou substâncias em pó, que podem servir para adulterar a cocaína. A soma das quantidades dessas substâncias poderia produzir 15,8 toneladas da droga. Ainda segundo a investigação, a Anidrol também comercializou 4.875 quilos de fenacetina, que podem gerar 12,2 toneladas de crack. A Anidrol chamou a atenção da Receita Federal em 2015, com 2 notas emitidas para a farmacêutica AstraZeneca. A multinacional farmacêutica disse que os produtos referentes às notas jamais ingressaram em suas dependências e que nem compra a substância de um fornecedor nacional. E para onde ia todo esse material químico? Segundo as autoridades, para as mãos do tráfico. Em outra investigação, em 2016, a Polícia Civil encontrou produtos da Anidrol com um traficante. O homem, condenado por tráfico, explicou à justiça como obtinha as substâncias. Quem que entregava esses produtos? A Anidrol, o laboratório. A empresa tinha um tempo de embalar, de preparar. O Fantástico também encontrou as fotos desse homem indo retirar os produtos na Anidrol. Mas a empresa não foi investigada na época. A Receita Federal chegou a alertar a Anidrol que a AstraZeneca negava as transações. Após o comparecimento inicial na Receita Federal, deveria ter pelo menos subido um alerta, né? Mas mesmo assim, outras 10 notas foram emitidas em nome dessa empresa farmacêutica. O caso das notas falsas também foi investigado pela Polícia Civil. Renato Cariani apresentou uma troca de e-mails com um suposto representante da AstraZeneca. O nome dele, Augusto Guerra. A assinatura, Gerente Nacional de Compras da AstraZeneca. Mas Augusto Guerra não existe. Augusto Guerra foi um nome criado, um e-mail criado, como uma suposta pessoa que seria funcionário. Ocorre que
a AstraZeneca constatou que essa pessoa jamais fez parte dos quadros de funcionários. Em 2021, Cariani disse à Polícia Civil que chegou a se encontrar com um representante da AstraZeneca. O inquérito nunca chegou a descobrir quem seria Augusto Guerra. Foi arquivado no início deste ano. Mas, na Polícia Federal, a história teve outro rumo. Os investigadores descobriram que quem fazia os pagamentos das notas eram pessoas diretamente ligadas a um amigo de Renato Cariani, chamado Fábio Spínola. Segundo a polícia, foi ele quem criou o e-mail falso do personagem Augusto Guerra. Dados de um e-mail com esse nome estavam no celular de Fábio. Havia também 2 recibos bancários de pagamento da criação desse e-mail. E, curiosamente, essa agência da Caixa em que foi efetuado o pagamento fica a 260 metros da Alabanzas, que é uma oficina de propriedade do Fábio Spínola. Mas quem é Fábio Spínola? Para essa pergunta, Cariani e os investigadores têm respostas diferentes. O Fábio é um empresário de Diadema, dono da maior loja, da loja referência na cidade para a área automotiva. Essa é a atividade econômica que eu sempre conheci o Fábio. Quem é Fábio Spínola? Fábio Spínola é o grande intermediador de todo o esquema. Ele é o elo de ligação com os traficantes. Em maio deste ano, Fábio foi alvo da Operação Downfall, que desarticulou uma quadrilha de tráfico que usava mergulhadores para colocar droga no casco de navios. Ele foi investigado pela Polícia Federal de Curitiba como pertencente a uma organização criminosa que atuava principalmente nos portos brasileiros, responsável por exportar quantidades elevadas de cocaína para a Europa e Ásia. Era conhecido como Fabinho Superman. Segundo as autoridades, Fábio foi a 2 prédios usados pela organização criminosa para destruir provas. Foi preso dias depois em São Paulo, mas solto no fim de novembro. E na operação desta semana, Fábio foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica. Na casa dele havia R$100 mil em espécie. A defesa dele diz que o inquérito tramita em segredo de justiça, mas destacou que Fábio é inocente. Na operação dessa semana, em Praia Grande, no litoral paulista, um ex-funcionário de Fábio chegou a ser preso. Ele fez vários pagamentos à Anidrol, se passando por empresas farmacêuticas. Na casa dele foram encontrados 25 quilos de ácido bórico, substância controlada. Serve para conferir um maior brilho à cocaína e o crack. A substância apreendida estava na embalagem da Anidrol. Na sexta, em suas redes sociais, Renato Cariani deu mais detalhes sobre a relação dele com o Fábio. Renato, você tem uma relação íntima com o Fábio? Relação íntima seria o quê? Frequentar a casa dele, por exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de ir no apartamento aonde o Fábio mora. Pode levantar os registros que você vai ver que eu nunca fui no apartamento dele. O Fantástico pediu uma entrevista com Cariani, mas a defesa dele diz que ele prefere se manifestar nos próprios canais. O que eu estou falando é verdade? Porque eu nunca fiz nada. Porque eu não faço parte desse esquema. A verdade é perene e ela prevalece. O depoimento de Renato Cariani à Polícia Federal está agendado para amanhã.